Nós estamos num segundo momento de uma mensagem, segunda parte de uma mensagem que começou semana passada. Pastor Alessandro e eu estamos lendo esse livro do pastor Cote, Avivamento do Odre Novo. E em um determinado momento Deus falou muito conosco e nós sentimos a direção de Deus que deveríamos de ministrar essa palavra à igreja. Então essa palavra é baseada em algo que Deus falou conosco através desse livro. E se você não esteve domingo passado, talvez você não entenda um pouco do que a gente está falando. Eu vou tentar dar uma resumidinha antes de começar na parte de hoje. Mas tenha a palavra no YouTube, PIBSGO1. Aí você procura lá, o nome da ministração é De Órfãos a Adoradores. Então se você não veio semana passada, você pode assistir durante a semana. E eu creio que o entendimento vai ficar completo. Quem esteve aqui semana passada, levanta a mão. Amém, glória a Deus. Quem não esteve, mas já assistiu no YouTube? Glória a Deus, está funcionando, né? Temos tido essa oportunidade. Semana passada, pastor Alessandro ministrou essa palavra que diz, de órfãos a adoradores. E nos levou a entender que nós estávamos numa posição de órfãos e podemos sair dessa posição e nos tornarmos adoradores. Que nós, como nação brasileira, temos sobre nós um jugo de orfandade. Nós estamos debaixo de um jugo de orfandade, debaixo da autoridade de uma potestade maligna que se chama Moloque. A palavra Moloque, ela é um termo fenício, um nome fenício que significa sacrifício. Moloque era um deus adorado pelos moabitas e amonitas, onde eles iam até o templo de Moloque prestar culto, e nesse culto eles faziam sacrifícios humanos. Moloque pedia sacrifício humano e sacrifício de filho. Então os pais sacrificavam seus filhos para Moloque. Moloque é o deus da morte e é o deus da orfandade. E o nosso país é um país de órfãos. O pastor trouxe alguns dados aqui, eu não os tenho, mas eu sei que 30% dos brasileiros não tem o nome do pai na sua certidão de nascimento. Nós somos um país de órfãos. E os que têm o nome do pai, tem uma estimativa de que 40% não tem convívio com o pai. Ou o pai simplesmente paga pensão, só registrou e não é presente, ou abandonou a família, coisas desse tipo. E nós vemos então pais matando seus filhos, não só fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Pais que abandonam seus filhos, filhos que crescem com esse sentimento de orfandade, estão debaixo dessa potestade, da ação dessa potestade, que se chama Moloque. O aborto voluntário também é uma invocação a Moloque. O aborto voluntário, porque o involuntário é aquele que, por algum motivo, a mamãe perdeu o bebê, né? Não foi algo que ela desejou, mas por algum motivo o seu corpo rejeitou, ou teve um descolamento de placenta, ou algo assim. Mas o aborto voluntário é aquele em que a pessoa decide matar o seu filho, no ventre. E que todo sacrifício de filho não é para Deus, o sacrifício de filho é para Moloque. Então o útero dessa mulher se torna um altar de Moloque. É necessário pedir perdão ao Senhor. É necessário retirar o sangue no mundo espiritual das mãos de Moloque. Esse sangue inocente. Nós que estamos aqui, sobrevivemos a essa morte física. Está todo mundo vivo aqui, né? Nós sobrevivemos a essa morte física, mas talvez não tenhamos sobrevivido à morte emocional ou à morte espiritual. E aí semana passada a gente pôde entender que nós precisamos romper com esse domínio de orfandade, com esse domínio satânico sobre a nossa vida, que nos faz ter uma visão distorcida de Deus. Porque Deus é o nosso Pai. E com esse sentimento de órfão, nós olhamos para Deus e não conseguimos nos relacionar com Ele como filhos. Não conseguimos receber esse amor de Deus como nosso Pai. E para isso, para que nós possamos olhar com as lentes limpas e ver o nosso Deus como nosso Pai, nós precisamos começar perdoando os nossos pais aqui. Talvez não foram os pais que deveriam ter sido, não foram perfeitos, mas serviram para nos dar vida, foram usados por Deus para nos trazer a este mundo.
E antes de qualquer coisa, nós precisamos liberar perdão aos nossos pais, nos reconciliar com eles, conseguir ter uma visão saudável de paternidade, para olhar para Deus e podê-lo chamar de pai, de paizinho, Abba Pai. E nós fizemos isso na semana passada. Você pode pedir perdão pelos seus pecados, você pode liberar perdão aos seus pais. E mesmo que você não tenha os seus pais, que você tenha crescido com esse sentimento de orfandade, João 14:18, Jesus nos disse: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Nós não somos mais órfãos, somos filhos amados do Deus Altíssimo, amém? Somos filhos de Deus, não somos mais órfãos. Feito isso, nós já não estamos mais diante daquele altar de Moloque, não estamos mais diante daquele Deus de morte e de orfandade. Nós agora não somos mais órfãos, somos adoradores. Deixamos esse altar de Moloque e estamos caminhando em direção ao Santo dos Santos, em direção à presença de Deus na nossa vida, de Deus o nosso Pai. Nós saímos desse altar. E por isso, essa segunda mensagem tem o seguinte tema: do altar de Moloque ao Santo dos Santos. Você pode repetir comigo? Do altar de Moloque ao Santo dos Santos. E nós vamos fazer essa jornada hoje. Nós já saímos do altar de Moloque, amém? Você já fez isso na semana passada, você já fez isso quando liberou perdão para os seus pais, você já fez isso quando se arrependeu dos seus erros e começou a buscar um relacionamento com Deus. Nós já saímos desse altar de Moloque e agora nós estamos caminhando para o Santo dos Santos. E Jesus, ele apresentou uma rota de redenção para nós, uma rota de como chegar a esse lugar de intimidade. E essa rota, ela está descrita lá em João 14:6. Se você quiser abrir a sua Bíblia, é um texto muito conhecido. Quem não trouxe a Bíblia, está projetado, mas eu sei que a hora que eu começasse a ler, vocês iam saber o resto de cor. João 14:6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você pode repetir isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Esse texto para nós, ele já é profundo. Mas eu creio que essa noite ele vai fazer ainda mais sentido para você. Porque para o judeu, quando Jesus disse isso, foi algo tão importante, tão marcante. Eles entendiam numa profundidade que nós muitas vezes não entendemos. Mas hoje à noite você vai entender, em nome de Jesus. Amém? Jesus, ele não quer ser só o nosso amigo. Ele quer nos levar ao Pai. Para alguns de nós, talvez isso seja muito difícil, seja um desafio, porque ainda tem dificuldade de olhar para Deus como Pai, mas nós precisamos romper com esse legado de Moloque, romper com esse sentimento de orfandade e nos encontrar com Deus, o nosso Pai, no Santo dos Santos. Mas o que é esse Santo dos Santos? Talvez alguns irmãos aqui tenham pleno conhecimento, mas outros possam não conhecer ainda. Então eu quero explicar um pouquinho o que é esse Santo dos Santos. Lá em Êxodo 25... narra um pouquinho sobre a estrutura e a organização do tabernáculo. Êxodo 25, versículo 8 e 9, diz assim: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Quando o povo saiu do Egito e começou a andar pelo deserto, havia uma arca da aliança, com alguns objetos dentro, outros foram sendo acrescentados depois. Havia uma arca da aliança que era o símbolo da presença de Deus. E eles carregavam aquela arca. E chegou um determinado momento que Deus mandou eles construírem um local, uma espécie de templo portátil, aonde eles colocariam essa arca e aonde a presença de Deus se manifestaria. Então eles construíram o tabernáculo conforme Deus orientou. Ali em Êxodo 25 tem a descrição de tudo que tinha que ter nesse tabernáculo. Eles construíram esse tabernáculo bem no meio do arraial. E aí 3 tribos se instalavam, acampavam em volta de cada lado. Eram 12 tribos, então ele ficava bem no meio. E em cada lado 3 tribos acampavam. E o tabernáculo ficava bem ali, no centro. E ele ficava ali
E as pessoas podiam ir até ele, então, onde estava a presença de Deus. E esse tabernáculo, ele possuía 3 ambientes. Vocês vão vendo algumas imagens aí para ficar um pouco mais claro daquilo que eu estou falando. Esse tabernáculo, ele possuía 3 ambientes. O primeiro ambiente, ele tinha uma porta, na verdade uma cortina ou um véu, né, que eles fizeram. E essa primeira porta dava acesso ao primeiro ambiente, que era uma espécie de pátio. Era chamado de átrio. Então eles tinham um pátio externo, depois tinha mais uma porta ou mais um véu que dava acesso ao santo lugar. Passado esse santo lugar, tinha mais um véu ou uma porta que dava acesso ao santo dos santos. E é sobre essas portas que eu quero falar hoje à noite com os irmãos. Eu queria que você se imaginasse em frente a esse tabernáculo. Imagine você acampado no deserto. Nós podemos até imaginar que de repente o tabernáculo está aqui, cada grupo desse aqui é uma tribo. Amém? Fala assim, eu sou da tribo de Jesus. Glória a Deus. E você está acampado aí. Imagine se você em frente a esse tabernáculo, entrando por estas portas. É essa viagem que eu quero que você faça hoje à noite. Se imagine entrando por essas portas. Quando o povo de Israel chegava em frente ao tabernáculo, de frente à primeira porta, aquela porta tinha um nome, que na tradução do hebraico se chama caminho. A primeira porta que dava acesso ao átrio se chama caminho. Então eles entravam por essa primeira porta, depois vinha um segundo véu. Esse segundo véu que dá acesso ao santo lugar se chama verdade. E o terceiro véu que dá acesso ao santo dos santos se chama vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Lá no Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, e ali a presença de Deus se manifestava dia e noite. Ali o sumo sacerdote falava com Deus, ouvia Deus, e a fumaça da presença de Deus saía pela tenda, e todos sabiam que Deus estava ali no Santo dos Santos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso tabernáculo. Nós não estamos mais acampados, não estamos mais falando de um lugar físico, mas estamos falando de um lugar espiritual. Estamos falando de Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E nós precisamos percorrer essa rota para chegar ao Pai. Jesus quer nos levar a uma intimidade profunda com Deus, o nosso Pai. E a primeira porta que dava acesso ao átrio se chama caminho. Você pode falar comigo? Caminho. Como que era o nome da primeira porta? Caminho. Nesse lugar havia um altar de bronze, aonde o povo fazia o sacrifício para a remissão do pecado. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Deus dá uma ordem para eles, dá uma orientação de como tinha que ser esse sacrifício. Está lá em Levítico 16. Então quando alguém pegava um animal sem manchas, um animal puro. Agora imagina a cena. No meio de todo mundo, você sai da sua tenda, pega um carneirinho e vai atravessando o arraial. E eu imagino que todo o povo ia falando, ó lá o fulano, o que será que ele fez? Tá com um cordeirinho nas costas lá, alguma coisa ele aprontou, vai lá pedir perdão, ó, vai lá fazer um sacrifício. Então entrava pela primeira porta, que é o caminho, e fazia o sacrifício desse animal no altar de bronze. E pela fé e pelo arrependimento, eles recebiam o perdão. Para nós, esse altar de bronze é a cruz do Calvário, aonde Jesus derramou o seu sangue, aonde Jesus foi crucificado, aonde Ele foi o sacrifício pelo meu pecado e pelo seu pecado. Para nós esse altar de bronze é a cruz de Cristo, e o Cordeiro perfeito é Jesus Cristo. Ele já morreu no nosso lugar, Ele derramou o seu sangue no nosso lugar, Ele nos deu acesso ao Pai através do seu sangue. Jesus nos purificou de todo pecado, e pela fé no sacrifício de Jesus, mediante o nosso arrependimento, nós somos perdoados.
E o nosso nome é escrito no livro da vida. E nós recebemos salvação e vida eterna através de Cristo Jesus. Mas eu preciso entrar por essa primeira porta. Eu preciso entrar por este caminho. Eu preciso chegar diante da cruz de Cristo e reconhecer que Ele morreu naquela cruz para perdoar os meus pecados. E que eu não tenho acesso ao céu porque eu sou boazinha, porque eu sou batista, porque eu vou à igreja, porque eu sou líder de célula. Eu vou para o céu porque Jesus Cristo pagou o preço por mim. Porque Jesus Cristo morreu no meu lugar. E agora não necessita mais de sacrifício. Ele foi o próprio sacrifício. Então nós entramos nessa porta, que é o caminho. Mas nós podemos perceber que existe uma distância entre o caminho e a verdade. E essa distância precisa ser percorrida. Você pode estar no caminho, salvo em Jesus Cristo, perdoado dos seus pecados, mas ainda não estar na verdade. Mas como isso? Como isso, pastora? Como que eu posso estar no caminho e não estar na verdade ainda? Há uma distância espiritual entre o caminho e a verdade. Nós precisamos percorrer essa distância. Você pode estar salvo por Jesus, mas com muitos conceitos que ainda não foram entendidos, com muitas verdades que ainda não foram discernidas, talvez com muitas filosofias humanas, corrompidas pela cultura, pela religiosidade, pelo feminismo, pelo machismo. E aí a gente é cheio de achismo, né? Eu acho que é assim, tem que ser assim, porque eu aprendi assim e pronto, né? A gente vem para Deus cheio de conceitos, com a nossa própria cultura. Então nós estamos salvos em Jesus, mas talvez a verdade de Cristo ainda não está completa na nossa vida. Nós podemos estar no caminho e ainda estar aprisionados espiritualmente. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Eu posso ter entregado minha vida para Jesus, mas por não conhecer a verdade, ainda vivo aprisionamentos espirituais. Então eu preciso atravessar esse caminho e passar pela próxima porta, passar pelo próximo véu, que é a verdade. E então eu entro pela porta da verdade e chego ao santo lugar. Você pode dizer comigo? Eu chego ao santo lugar. No santo lugar, haviam 3 objetos. Havia uma mesa com os pães, um candelabro e um incensário. Essa mesa dos pães, era o pão que o sacerdote podia se alimentar depois. Essa oferta de pães é um alimento. Esse pão nos remete ao alimento que nós precisamos para conhecer a verdade. A palavra de Deus é o nosso alimento. Não tem como chegar ao santo dos santos, a intimidade completa com Deus, sem conhecer a palavra de Deus. Esse é o nosso alimento, esse é o nosso pão espiritual e nós precisamos nos alimentar dele. Nós queremos conhecer a Deus, queremos ver a Deus, queremos que Ele seja o nosso Pai, mas não lemos a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é o nosso pão que nos alimenta. Nós temos falado muito de avivamento, mas não há avivamento sem primeiro acontecer um abibliamento. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Não podemos chegar a uma intimidade profunda lá no Santo dos Santos sem conhecer a palavra de Deus. Não adianta deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 91 para te trazer proteção, se você não lê, se você não conhece o Deus que te protege. Ela não é um amuleto, ela é a palavra que alimenta, amém? Nós precisamos ler a palavra de Deus, precisamos conhecer a verdade que liberta, que transforma, que cura. Quantas pessoas têm sido enganadas com um falso evangelho que não está na palavra? Nós precisamos ler a Bíblia, precisamos entendê-la. Mas ali no santo lugar também tinha um candelabro. E o candelabro nos remete à luz da revelação de Deus, que vem através da oração. Quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, eu recebo o Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso Conselheiro, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E esse candelabro, ele me leva a entender que eu preciso da luz de Cristo, da revelação da palavra.
Quantas vezes nós ouvimos pessoas falando, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. E quando nós temos o Espírito Santo, nós pedimos para Ele nos revelar, para Ele nos abrir a visão espiritual, para entendermos o que aquela palavra quer dizer para mim. E então os meus olhos espirituais se abrem. E eu começo a entender aquela palavra rema, aquela palavra que vem do trono de graça, aquela palavra que o Espírito Santo fala, é isso que eu quero para você. Eu começo a construir um relacionamento de intimidade com Deus. Eu começo a entender o espírito da letra, mais do que uma cultura, mais do que uma história. A palavra toma vida na minha vida. Tem gente que fala, eu leio a Bíblia, mas eu não oro. Tem gente que fala, eu oro, mas eu não leio. As duas coisas precisam andar juntas. Se nós queremos ter intimidade com o Pai, se nós queremos entrar no Santo dos Santos, onde a presença de Deus se manifesta na nossa vida, nós precisamos de leitura da palavra, mas precisamos de oração. Mas ali dentro também no santo lugar, deixa eu só compartilhar um texto com vocês, se você quiser abrir, Efésios 1, versículo 17. Sobre a questão da revelação. Efésios 1, 17 diz, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. O apóstolo Paulo está pedindo a Jesus dá sabedoria e revelação do Espírito Santo para eles, porque esse povo precisa, e essa é a nossa oração, que Deus nos dê discernimento, nos dê sabedoria, nos dê revelação da palavra dele para nós. Mas ali dentro do santo lugar também tinha um incensário. E ali ficava queimando o incenso, então, que sobe como aroma suave ao Senhor. O que isso representa para nós? O que agrada a Deus? É o nosso sacrifício vivo. É a nossa vida no altar de Cristo. É a nossa vida de santidade. Esse incenso nos remete a uma vida de santidade, a uma vida de obediência, aonde eu tenho a oportunidade de pecar todos os dias, mas eu olho para aquilo e falo, por amor ao meu Deus, por conhecer a palavra do meu Deus, e por entender que o Espírito Santo está me falando que isso não é bom para mim, eu não quero. Eu abro mão do pecado, eu sou tentado, mas eu não caio na tentação. E eu luto contra a minha própria carne todos os dias. Eu vou matando a minha natureza carnal, porque eu quero que a minha vida seja um aroma suave ao meu Deus. Esse incenso somos nós todos os dias. É você se posicionando todos os dias. É você dando bom testemunho. É você resplandecendo a luz de Cristo aonde você vai. No seu trabalho, na sua escola, na faculdade, na sua casa. São nossas atitudes subindo ao Senhor como um aroma suave. Se nós queremos entrar no Santo dos Santos, aonde a presença de Deus se manifesta, aonde eu não sou mais órfã, mas sou uma adoradora de Deus, eu preciso, em primeiro lugar, entregar minha vida para Jesus, que já morreu por mim. Eu preciso ler essa palavra, que é a verdade. Eu preciso orar e eu preciso buscar uma vida de santidade. Amém? É isso que nós precisamos. Nós conhecemos na teoria muitas vezes, mas não vivemos na prática. Mas da mesma maneira que existe uma distância entre o caminho e a verdade, existe uma distância entre a verdade e a vida. Muitos de nós são conhecedores exemplares da palavra. Somos cheios de teologia, cheios de teoria, cheios de conhecimento, estudiosos da palavra. Mas muitas vezes temos pouquíssima revelação e quase nada de santidade. E as três coisas andam juntas. Muitas vezes usamos o conhecimento que nós temos para defender os nossos próprios interesses. Eu tive a oportunidade de acompanhar um casal que se intitulava ateu. E eu lembro do dia que aquele homem falou assim, eu conheço toda a Bíblia. Eu já li toda a Bíblia. E ele sabia os versículos de cor. E eu falei, mas por que você leu toda a Bíblia se você é ateu? Para provar que é tudo mentira. Graças a Deus esse casal se converteu, entregou a vida a Jesus, mas ele conhecia a palavra. Ele tinha conhecimento, mas ele não vivia a palavra. Existe uma diferença entre conhecer a verdade e viver nessa verdade.
Nós podemos ter muito conhecimento, mas não estar vivendo a vida e a vida em abundância que Cristo tem para nós. Mas se eu tenho buscado tudo isso, conhecer a palavra de Deus, tenho orado, tenho buscado a direção de Deus para a minha vida, então eu vou caminhando para a próxima porta. E essa próxima porta é a vida. E é nela que nós precisamos entrar. É ali que eu quero morar. É no Santo dos Santos que eu quero ficar. E eu creio que essa é a sua vontade também. É preciso ultrapassar esse último véu e chegar à presença do Pai. O Santo do Santo nos remete à presença do Pai, a presença gloriosa do Pai. Mas eu não consigo chegar à presença do Pai se eu não tiver passado por aquele processo de me reconciliar com os meus pais aqui na terra, de liberar perdão aos meus pais, de ter rompido com aquela autoridade de Moloque, de orfandade sobre a minha vida. Mas agora que eu me reconcilio com os meus pais, agora que eu liberei perdão para eles, agora que eu tenho uma visão curada de quem Deus é e de como Ele exerce essa paternidade na minha vida, eu consigo entrar no Santo dos Santos. Depois que confessamos nossas culpas, buscamos a Deus, fazemos as devidas reparações, lemos a Bíblia, oramos, vivemos com Deus, então nós vamos entrar no Santo dos Santos e ver Deus como Ele realmente é. Ali no Santo dos Santos havia a Arca da Aliança. A presença de Deus se manifestava aonde estava a Arca da Aliança. E a aliança, quando eu olho para a minha mão e vejo a minha aliança, ela me faz lembrar em todo o tempo que eu pertenço ao meu esposo e que ele pertence a mim. Nós somos um do outro. A minha aliança com Deus me faz entender que eu sou dele. Tudo que eu tenho é dele, tudo que eu tenho vem dele. Essa aliança que eu tenho quando eu estou no Santo dos Santos é quando eu posso dizer que eu realmente não sou mais órfã. Eu tenho um pai e eu estou aliançada com esse pai. E eu tenho aqui um coração de adoradora agora. Não mais de órfão, não mais de abandonado. Eu tenho uma aliança com esse pai. A Arca da Aliança ficava ali no Santo dos Santos. E a presença de Deus se manifestava ali dia e noite. Se você quer ter essa presença dia e noite do seu pai na sua vida, a primeira coisa que você precisa dentro do Santo dos Santos é ter uma aliança com ele. É ser dele. Nós somos dele. E dentro dessa arca tinha 3 objetos. Tinha o maná escondido, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. Eram amostras para lembrar de algumas coisas. Esse maná escondido era aquele pão que descia dos céus no deserto para sustentar o povo. Deus sustentando todos os dias. Esse maná que está ali no Santo dos Santos, dentro da Arca da Aliança, é o pão dos adoradores. É o pão que você, que é filho de Deus, reconciliado com Deus, que tem buscado uma vida de intimidade com Deus, é o pão que você vai comer em nome de Jesus. É o pão dos adoradores. É um alimento sólido, é um alimento espiritual, é um alimento sobrenatural. É a palavra de Deus sendo revelada para você de tal forma que você consegue entender perfeitamente quem Deus é e quem eu sou. Quem nós somos e quem Deus é. É a revelação profunda de Deus. É o alimento profundo. É o pão dos adoradores. E é desse pão que nós precisamos comer. Mas às vezes a gente se conforma com outro pão só. A gente come o pão da verdade, que é importantíssimo. Mas além dessa verdade, tem verdades espirituais. E a Bíblia diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Eu preciso entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, para comer um pão mais sólido, um alimento mais poderoso. A palavra de Deus é viva e eficaz. Mas às vezes a gente fica só na letra, só no contexto, só na história. Tem muita gente que acredita num Jesus histórico, mas não acredita num Jesus salvador. Nós precisamos comer desse pão espiritual. É o pão do adorador. Mas lá também tinha as tábuas da lei. E as tábuas da lei representam um relacionamento sadio com as leis e com os modelos de autoridade.
você deixa de enxergar o princípio de lei, de obediência e de autoridade a partir daquela visão distorcida, a partir daquela sua visão de traumas, aquela visão humana, aquela visão de dor, de mágoas, e você começa a olhar para as pessoas que têm autoridade sobre a sua vida, e você já não vê mais uma ameaça neles. Eles já não representam ameaça, eles são vistos como pais espirituais que te amam e que te ajudam, e que caminham com você. É só ali no Santo dos Santos que nós aprendemos a viver o conceito de obediência, de submissão e de lealdade. É ali que as autoridades passam a deixar de ser uma ameaça para nós e se tornam pais para nós. Mas às vezes nós temos medo de nos submeter a qualquer tipo de autoridade, porque o nosso primeiro modelo de autoridade é o pai e a mãe. E quando esse modelo falhou dentro de casa, eu tenho medo de me submeter a qualquer outra pessoa. Qualquer pessoa que exerça autoridade sobre a minha vida é visto como uma ameaça. Então eu preciso resolver isso, porque quando eu estou ali no Santo dos Santos, a minha visão é restaurada e eu consigo entender qual é o princípio e o conceito de autoridade e de obediência na minha vida. Mas ali dentro daquela arca também tinha a vara de Arão que floresceu. Esse episódio está narrado lá em Números 17. Teve um determinado momento onde o ministério de Arão foi questionado. A autoridade de Arão foi questionada. Então Deus ordenou a Moisés que pedisse a cada uma das tribos que trouxesse um cajado e que deixasse o cajado ali no tabernáculo. E no outro dia, apenas o cajado de Arão, quando amanheceu o dia, o cajado de Arão tinha florescido. Era só um pedaço de madeira, era um pedaço de pau que floresceu. E ali Deus confirmou o chamado e o ministério de Arão. No Santo dos Santos, Deus confirma quem você é e para que você existe. No Santo dos Santos, Deus confirma a tua missão. Esse cajado que floresceu, ele nos remete a um ministério e uma vida frutífera, a uma vida com Deus que dá frutos e frutos que permanecem. Um ministério sobrenatural. Deus quer usar a sua vida, Deus quer transformar a sua vida e a vida de outros através de você. E é aqui no Santo dos Santos que nós deixamos de fazer a obra de Deus. Aqui, nesse cajado que floresce, não sou mais eu quem faz a obra de Deus, Deus faz a obra dele através de mim. Eu sou só um instrumento, é Ele quem me usa, e eu dou total liberdade para Ele fazer isso, e o meu ministério floresce, e as coisas acontecem. Quantas vezes nós estamos trabalhando na obra do Senhor, nós estamos nos esforçando, tentando dar o melhor de nós, lendo, estudando, preparando vídeo, preparando música, preparando um monte de coisa, e parece que não tem resultado. Nós só temos resultado quando nós estamos fazendo tudo isso no Santo do Santo, na presença de Deus, na total dependência dEle, porque agora não sou mais eu quem faço, é Ele quem faz através de mim. Amém? Deus quer te dar um ministério frutífero. Ele não te chamou só para você ser salvo. Ele te chamou para que você seja salvo, para que você tenha a verdade, mas para que você tenha vida e vida em abundância. E para que através da sua vida, muitos outros possam ser salvos em Cristo Jesus. Deus tem um chamado para você. Qual é o cajado que Deus tem dado na sua mão? Qual é o cajado que Deus tem colocado na sua mão? No Santo dos Santos, esse cajado floresce. Aleluias. No Santo do Santo, esse cajado floresce. O teu ministério prospera. Mas no Santo dos Santos só tem uma voz que é audível, e é a voz de Deus. Quando nós estamos no Santo dos Santos, nada mais se ouve. Todas as vozes se calam, e a única voz que eu ouço é a voz do meu Pai, é a voz do Deus Altíssimo. Ali dentro é a presença dEle na minha vida. E nós temos que entender que esse Santo dos Santos não é mais um lugar, é um estado do meu coração.
Jesus é o nosso tabernáculo. Jesus é o nosso caminho. Jesus é a nossa verdade. Jesus é a nossa vida. É através dele que nós vemos ao Pai. É através de Jesus que nós temos esse relacionamento de intimidade com Deus, de intimidade profunda com Deus, aonde eu recebo alimento sólido, aonde eu recebo revelação da palavra, aonde eu consigo me submeter a autoridades e aonde o meu ministério floresce. É em Jesus. E quando eu estou desenvolvendo esse relacionamento de intimidade, quando eu consigo chegar no Santo dos Santos, eu só ouço a voz dele. E eu só quero ver ele. E como nós cantamos, ali a fumaça dele me esconde. E só os olhos dele é que me vê. É você e Deus. É a sua intimidade com Deus. É você e ele. Só você e ele. Nós deixamos de ser órfãos e passamos a ser adoradores. Nós saímos do altar de Moloque e agora entramos no Santo dos Santos. No período da lei, nós não podíamos entrar no Santo dos Santos. Isso era só para o sumo sacerdote, que tinha que passar por um ritual de purificação, que tinha que estar totalmente limpo e purificado para entrar lá. Mas Jesus rasgou o véu que nos separava dessa presença de Deus, dessa intimidade com Deus. Lá em Lucas 23, versículo 45, diz que o sol deixou de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus rasgou o véu que nos separava de Deus. Nós temos livre acesso ao Pai. Nós não precisamos de alguém para interceder por nós. Nós não precisamos de alguém para falar com Deus por nós. Eu e você temos liberdade para chegar na presença do Pai, para termos intimidade com Ele. A cortina está aberta, ela já se rasgou, a porta está aberta. Nós precisamos apenas nos levantar, nos apropriar daquilo que Cristo já fez na cruz e entrar e desfrutar da presença do Pai, do colo do Pai. E é isso que eu quero te convidar a fazer nessa noite. Eu quero te convidar a fazer essa jornada comigo. Eu também quero estar neste lugar.